16º dia, estigma. Sem saber como e o porquê, prossigo, persigo, encontro. Paro e descanso, mas sei que devo continuar. A busca é constante, há muito a procurar, sempre o novo para descobrir. Perco-me e esqueço-me que não é possível negar minha essência. Retirar véus e ver a verdade me é obrigatório. Assim enxergo e vou mais longe. Nem tudo é tão claro. As palavras parecem confusas. As imagens embaralham-se difusas. Mas nessa era de inquietação e maturidade, não me resta outra alternativa. Assumo. Sou musa, sou divindade. Bem-vindos! Bem-vindos! Muito bem-vindos, gente! Estamos chegando aqui para mais um DC e olha, hoje o DC tá muito legal, cara, tá muito literário. Hoje temos aqui a presença dele, o professor Elcio Mário Pinto, e escritor também, tá? E sua esposa, a escritora Adriana Rocha Leite. Tá muito legal a entrevista aqui, ó. O tanto de livro que esses dois estão produzindo aí, então vamos conversar um pouquinho com eles para saber a história desses dois aí. Então fiquem ligadinhos aí, hein? E bora para a entrevista. Do livro Deuses na Taverna, música. Deuses postos num lugar quase desumano, revelando penúrias escuras, com o dia limpo sonhando. Deuses postos num canto remoto, longe dos ruídos densos, próximos do cristal, da vida contínua, íntima, sorrindo para rostos preocupados. Deuses postos amados, amados os humanos com olhares solidários e vivos, abraçando. Venham à terra das tavernas e vivam conosco, ó deuses aqui postos. Finalmente vocês aqui, prazer em tê-la aqui no meu programa, no nosso programa aqui no DC. Sejam bem-vindos, tá? Fiquem à vontade, tá bom? E aproveitar para mandar um abraço aqui pro Diniz, que promoveu esse encontro, que demorou, né? O prazer é todo nosso. Há quanto tempo, né, que você já nos convidou e estamos aguardando aqui esse encontro, esse bate-papo. O prazer é nosso, Edelvan. Muito obrigado pelo convite. Imagina, eu queria saber de vocês assim, há quanto tempo que vocês escrevem já? Eu escrevo desde os 8 anos de idade. Uau. Assim que aprendi a ler e escrever, eu escrevo. Escrever é a minha vida do mesmo jeito que a minha vida é tomar banho, comer, dormir, para a criança, brincar. A minha vida é escrever. Eu vivo escrevendo, eu escrevo vivendo, desde os 8 anos. Uau, criança. E você, Adriana? Para mim também não foi muito diferente. Eu fui alfabetizada antes de entrar na escola, minha mãe me alfabetizou e eu desde sempre escrevia histórias, inclusive compunha músicas, né, com a minha mãe e desde sempre escrevendo. Agora publicando aí já é um pouco mais recente. Olha que legal, aí já faz muito tempo. Muito tempo. O Elcio, inclusive, tá lançou inclusive realmente, recentemente, Deuses na Taverna. Como é que é a história desse livro? Porque você, cara, tem um jeito de contar histórias, é história de tudo quanto é tipo, pra criança, é filosófica, como é que é? Como é que foi a história desse livro aqui? Deuses na Taverna aconteceu depois que eu li uma matéria, é um artigo do filósofo alemão Heidegger, que ele explica para a Universidade de Berlim por qual razão ele optava em ficar com os lenhadores na Floresta Negra e não trabalhar na universidade. Foi disso que eu tive a ideia, pensando do seguinte modo: e se os deuses resolvessem questionar a humanidade a respeito das festas que nós fazemos? E mais, os deuses decidem explicar para a humanidade por que é que eles não frequentam as nossas festas. Assim como Heidegger dizia, não vou para a universidade, eu vou ficar com os lenhadores. E se os deuses dissessem, não vamos para as festas de vocês, mas vamos para as tavernas? E por quê? Então, tudo isso será contado aí. Tá aqui, ó, aqui, curioso, inclusive aqui, ó, vou abrir aqui aleatoriamente, aqui, ó,
Para além da força, a conversa. Como é que é essa parte? São 13 capítulos. 13 capítulos. Com personagens distintos, humanos e deuses, ambientes, ambientação, porque cada ambiente tem toda uma série de características, situações bem particulares de vegetação, de alimentos, frequência das pessoas, porque são tavernas, o que seriam para nós hoje os hotéis. Então isso tudo em diferentes lugares, todos ficcionais. Mas não tem nada a ver com religião, viu? Não, né? Não tem nada a ver com crença, fé, igreja ou religião. Não. É literatura grega? Assim, Literatura, a base sim, literatura grega por causa da mitologia e também um pouco de literatura romana, mas não propriamente religião. Então a crença não é abalada com isso. Tudo bem, não tem problema não. O que mudou para vocês desde o primeiro livro até hoje? Bom, para mim, eu na verdade não tinha um projeto de publicar livros. O Elcio começou em 2013, lançou o primeiro livro e ele me desafiou no ano seguinte para fazer um livro e nós fizemos em conjunto, que é o Fale Criança, que é sobre mediação infantil. O Fale Criança surgiu de um projeto pioneiro no Brasil sobre mediação infantil. Nós desenvolvemos esse projeto em Itapetininga, na Câmara de Mediação, na Lex Mediare, e ao final do ano o Elcio falou, nós temos um material pronto para um livro, e aí fizemos o livro. Esse foi o meu primeiro livro, juntamente com o Elcio. E depois, no ano seguinte, o Elcio me disse que queria me dar um presente, um livro. Eu falei, que bacana, que livro que você me dará? Ele falou, não, você tem que publicar um livro solo. Aí eu falei, mas como que eu vou escrever um livro em 30 dias? Ele me disse, mas você tem muito material. Aí eu pensei no Estigma, ele é como se fosse um diário, né? 30 dias na vida de uma mulher, mas não são 30 dias lineares. Fala da adolescência, fala da infância, de senhoras. São histórias que eu vivi, são histórias que eu ouvi também. Então, inclusive, o que me surpreendeu é que esse livro foi classificado como poesia, apesar de não ter sido essa minha intenção. E vocês fazem também um trabalho chamado Caravanas Literárias. Como é que é esse trabalho que vocês desenvolvem juntos? Sim. A Caravana Literária foi um projeto que desenvolvemos dentro de um outro projeto chamado O Escritor em Todos os Cantos, que a proposta é exatamente essa. Apresentações em escolas, em igrejas, bares, empresas, praças públicas, todo espaço onde nos convidam, estamos lá, levando a literatura e a escrita, né? E também as ilustrações. E aí a primeira caravana literária foi realizada em Santa Catarina e no Paraná em 2015. O Brasil inteiro aí. Nós já fizemos Rio Grande do Norte, Paraíba e aqui na região também. Então, normalmente a proposta é lançar livro nesses lugares, né? E aí divulgar o trabalho literário. E aí, o que acontece nesses encontros, assim? Vocês, assim, leem um livro, recitam poesias, como é que é? Também fazemos leituras, poesias, visitas às escolas, sempre com o objetivo de incentivar o aluno a estudar, a ler, a escrever, a desenhar, da educação infantil ao ensino médio. Então esse é o trabalho da caravana, valorizar a leitura, a escrita pela literatura. E por que vocês, assim, tiveram essa ideia de desenvolver um trabalho, assim, dessa complexidade, né? Pois na verdade aconteceu de uma forma muito interessante. O Elcio começou a pesquisar sobre aves símbolos e ele descobriu essas aves símbolos lá na região de Santa Catarina. E aí ele teve a ideia, bom, eu vou escrever sobre essas aves símbolos. E ele escreveu, que são vários livros, e resolveu lançar lá nas cidades respectivas. E começou aí a ideia da caravana literária. E vocês se dão tão, parece isso pra mim, pelo menos, se dão tão bem assim como escritores. Como é que é essa relação de vocês dois? Escrevemos a quatro mãos.
Escrever a quatro mãos é difícil, porque tem que ter muito entrosamento. As ideias podem se chocar. Certo. Então, é trabalhoso, pelas diferenças. Mas o objetivo principal da literatura, isso é mantido. Tem o trilógico, né? E vocês acabaram até escrevendo juntos, né? Sim, também. Como é que foi pra vocês? É porque são marido e mulher, né? Sim. Tem as diferenças, né? Sim. Como é que é? Começa já na linguagem, né? A formação do Elcio é filosofia e teologia, além da pedagogia. E a minha é direito. Ixi. E também pedagogia atualmente. Então a gente acabou se aproximando. Mas nós trabalhamos muito bem essa questão, porque a gente conversa muito, e aí como é que vamos montar um livro? E o trilógico, ele nasceu de uma forma bem interessante, porque a parte dos contos foi trabalhada pelo Elcio, e a parte das orientações sobre mediação de conflitos foi trabalhada por mim, porque é uma área que eu também trabalho. Interessante. Mas algumas vezes nós escrevemos juntos mesmo. Nós colocamos lá na tela do computador e vamos trabalhando junto. O interessante é que às vezes eu tenho um lado mais jurídico e ele diz, está muito técnico. Sabe que ultimamente aconteceu até uma situação interessante, que um texto que nós achamos antigo, nós ficamos na dúvida se a produção era do Elcio ou era minha. Aconteceu isso recentemente. E aí, como é que fizeram para descobrir? Aí eu disse, assuma a autoria do texto. Maravilhoso, isso que é homem, cara. Presenteou a... Sim, e eu não perdi o mote, não. E toda vez que eu sou presenteada, por exemplo, eu tenho um livro chamado Absolutices, esse título é do Elcio. Sim. Ah, é? Sim. Um dia nós estávamos conversando afinal, o que são absolutices? Nós estávamos falando da tolice que são as verdades absolutas. E ele disse, isso são as absolutices. E eu anotei, porque nós temos esse hábito, todas as ideias são anotadas para um uso depois. Bomba, né? Sim. E aí, quando eu escrevi o livro, aí eu já planejei em forma de romance, e eu disse para ele, Elcio, eu chamo de não foi natural se eu falasse Elcio. Aí eu disse, eu tenho o título para esse livro, mas o título é seu. Daí ele disse, qual? Absolutice, é seu. Então também foi um presente. Inclusive, Adriana, em cima desse Absolutices aqui, eu achei um texto muito curioso aqui sobre a insatisfação. Porque eu achei de um vasto, assim, não um drama, mas uma coisa romântica mesmo, uma coisa do coração. São tudo coisas que você viveu? Como é que... Não necessariamente, essa é uma situação que eu gosto de trabalhar, de misturar ficção e realidade. Eu acho até que é uma característica que é comum a mim e ao Elcio. Né? Então, assim, são histórias, eu coloco muita coisa minha nesse romance, mas não é exclusivamente. Então, são histórias que eu já ouvi, eu misturo personagens, eu convivo, né, no meu trabalho com muitas histórias de amor e desamor também, digamos assim. E eu usei tudo isso para criar a ficção. Embora essa história de amor seja uma história verdadeira. De Cássia Amaral, Meu Sorriso. Meu sorriso é doce, escancarado, dou a quem quiser pegar. Só você não vê, talvez nem queira. Meu sorriso saborear. Meu sorriso é franco, esparramado, sai do coração. Como a batatinha quando nasce, espalha a rama pelo chão, meu sorriso só faz bem, eu não o nego a ninguém. Tenta degustar, aproveite esse calor. Meu sorriso leva amor, leva paz e felicidade. Leva lembranças da idade que se vai sem perceber. Leva alegria e saudade da minha infância querida. Meu sorriso traduz para você a imagem da minha vida. Como é que foi esse conhecimento com o universo literário? Como é que a literatura pegou vocês? Para mim foi pelo trabalho em língua portuguesa da professora Lúcia, na minha formação de ensino fundamental e depois o magistério, e também com a professora Maria Aparecida. Foram as duas professoras responsáveis pelo meu despertar para a literatura. O primeiro livro que me atraiu para a literatura foi o Guarani de Alencar.
Foi ali que eu me senti, gostaria de escrever como Alencar. Então Alencar se tornou para mim o objetivo a ser alcançado. Uau. Foi daí. Já a vida de seminário, embora eu não tenha vivido um ambiente tão fechado, não era interno, porque podíamos sair todo final de semana para o trabalho nas comunidades. Apesar disso, assim como tantas outras instituições, também a instituição religiosa, Igreja Católica, fecha, claro, fecha para os seus objetivos. E o que eu me senti, como me senti depois disso, depois do que retrato, porque não fui padre. Eu me senti exatamente num ambiente completamente solto e livre. Aqui eu posso me expressar sem pedir autorização, sem que alguém diga, só vai falar o que eu mando, o que eu autorizo. Não, não. Fora do ambiente institucional religioso, eu me senti livre para a minha manifestação. Claro que assumo as consequências por aquilo que eu escrevo, digo, defendo, mas foi a liberdade a grande marca com a qual eu entrei para a literatura. Foi liberdade. E você? Eu, como eu morava numa região rural, eu fui uma privilegiada, porque apesar das limitações que tínhamos lá, tinha época, por exemplo, que eu era a única aluna na escola, porque os meus amigos trabalhavam na roça. Embora os meus pais trabalhassem, eu nunca trabalhei na roça. Então eles sempre, eu era filha única, fui filha única até os 11 anos, então eles sempre me despertaram para isso, né? E eu saí de uma escola rural isolada, e na época nós tínhamos acesso apenas ao livro didático que dividíamos entre 2 ou 3 colegas, e fui para uma escola urbana. E numa das ocasiões, a professora pediu para eu pegar um mapa na biblioteca. Olha que interessante, as bibliotecas na escola não eram acessadas pelos alunos, eram proibidas aos alunos, fechadas. E eu fui buscar o mapa. Quando eu entrei naquela sala e eu vislumbrei aquilo tudo de livro, eu simplesmente fiquei lá. Eu me esqueci de voltar para a sala, a professora foi me buscar. Quando ela me encontrou, eu disse, professora, existe tudo isso de livro no mundo? E ela riu e me disse, Adriana, isso aqui não é nada, é só um pouquinho. Eu falei, mas eu nunca li nada. Ela disse, então, a partir de hoje eu autorizo você. Era professora de língua portuguesa. Qual foi a consequência disso? Eu lia um livro por dia, isso na 5ª série da época. Eu tinha 11 anos. Até então eu nunca tinha lido um livro. O primeiro livro que eu li, O Caso da Borboleta Tíria, da coleção Vagalume, eu li a coleção inteira. Só que teve uma consequência a isso. A minha mãe, que era uma pessoa muito simples, né, da roça, ela achou que eu ia ficar maluca lendo o livro. Ela dizia que ela tinha ouvido que quem estudava muito ficava louco. E ela quis me controlar. E aí ela foi reclamar na escola de eu estar lendo muito. Quando ela voltou, claro que daí ela descobriu que não era a escola que exigia, né? Porque eu dizia que era. E ela me disse, a gente precisa conversar, eu já sabia que era isso. E ela me disse, a partir de hoje, você lerá apenas o livro que a escola exigir, que era um livro por mês. Eu fiz um escândalo, eu chorei, eu reclamei, eu esperneei, não teve negociação. Eu acho que nesse dia nasceu esse meu vínculo com a mediação de conflitos, porque eu tive que aprender a conversar. Porque eu vi que de outro jeito não convencia a minha mãe. Aí comecei a negociar com ela, dizia, mãe, mas olha, isso não me afeta na escola, não me afeta no relacionamento com os colegas, na minha participação na igreja, porque minha mãe, ela sempre cantou no coral, eu ajudava, né? Mas eu não consigo não ler. Então negociamos que eu leria um livro por semana. Mas eu não obedeci. Eu continuei lendo um livro por dia. Sim, então a literatura foi assim, foi um universo, por isso que eu disse da leitura, me abriu um mundo novo que eu não parei nunca mais de ler. E como é que eu sei que a minha vida está bem, fluindo ou não? É pelo número de livros que eu leio. Se eu tô bem, eu leio muito. Se eu não tô muito bem, eu leio menos. Eu não paro de ler, mas eu leio menos. Então a literatura, eu não consigo dizer onde é a Adriana, onde é a literatura. Nós somos uma só. Se é que eu posso falar isso da literatura, né? E como é que foi que vocês se conheceram? Como é que foi? Porque sempre existiu essa coisa legal entre vocês dois? Eu falo. Bom, na verdade,
Puxa, é uma história antiga. Eu vou resumir porque é longa, né? E conheci o Elcio aos 15 anos. Na época, ele foi desenvolver um trabalho como seminarista na paróquia em que eu era coordenadora de jovens. E desde então a gente desenvolveu um vínculo muito forte, né? Porque ele me apresentou um mundo totalmente novo. Eu sou uma menina que nasci no sítio, num bairro rural, estudei em escola rural, escola isolada, né? Lá no bairro São Roque, em Itapetininga. Então, quando eu vim para a cidade, eu tinha todo um tipo de história. Quando o Elcio chegou, ele apresentou um outro universo, ele apresentou a filosofia, a MPB, a literatura que eu até então não conhecia. E, claro, a partir do momento, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, né? Uma menina muito curiosa. E aí ele me apresentou esse mundo novo, um admirável mundo novo, positivo, né? E é claro que aí eu não parei mais de seguir o Elcio enquanto seminarista, né? E depois, quando ele não se tornou padre, a nossa amizade continuou e nós nunca mais nos desvinculamos. Ao contrário, né? Não. Isso nos levou a uma outra história que chegou no casamento. Será que tem referência a esse livro aqui? Tem referência. Parte da história está aí. Mas a história é maior. Tem outras coisas dentro dela. E o livro retrata o período do seminário, dos estudos e também um pouco antes da minha vida lá em Angatuba, onde nasci. E 2 anos depois de encerrados os cursos, de me desligar da igreja, também começo a retratar para mostrar o antes, o durante e o depois. Olha só. E o título é resposta, não é pergunta. A pergunta é prévia. Por que não fui padre? Isso, já começa respondendo. Por que não fui padre? Isso. E aí eu já vou dar uma dica. Você fez uma provocação aí, né? A resposta não sou eu. Apesar de muita gente querer, e aí no livro tem alguns entrevistados que inclusive mencionam isso, né? Porque o livro tem uma parte de entrevistas, mas não fui eu. Até porque, como eu disse, no dia do lançamento do livro, que foi no aniversário do Elcio, em 1º de setembro, lá em Angatuba, de 2018 agora, eu disse que, ainda que eu quisesse isso, eu já queria na época, mas assim, eu acho que eu sabia de toda a história de amor que ele tinha com a instituição igreja. E assim, ele era uma pessoa totalmente dedicada a isso, então eu não conseguiria ficar com esse peso de eu ter sido a responsável para o Elcio ter se afastado do sonho e da preparação de uma vida. Então não fui eu, isso eu garanto. Que história de amor! Curioso também, porque olha só, vocês caminham por diversas áreas. Crianças, aí vem para filosofia, vem para literatura grega, aí vem para uma biografia, e aí o Elcio me chega e me apresenta um livro infantil. Isso aqui? Como nós estamos, não é? O Mestre Sapateiro? Isso, parece mais ou menos uma literatura infantil, né? É porque é o Natal que acontece numa sapataria. Ele retrata a infância, bem começo de adolescência, em Angatuba, que é a minha terra, do meu grande amigo Isaías Leite, que foi sapateiro na época. E a sapataria citada na história, a sapataria em que o Isaías trabalhava. E ele não só trabalhava como sapateiro, mas ele também sabia cozinhar, fazer limpeza. Era criança, mas sabia muitas coisas. E aí acontece o Natal na sapataria do Isaías, que ele trabalhava, a famosa sapataria do Celcinho Sapateiro. Onde está a exposição para adquirir o livro? Como é que faz para adquirir? Nós enviamos via Correios. Muito bem. Ao total, já são quantos livros lançados? Eu lancei 37. Uau. E? 5.
Não, mas olha só, 37 livros, 5, tá, viu? Eu não lancei nenhum. Então, né? Mas eu tenho que negociar com o Elcio na editora, né? Porque a proporção é grande. E a gente fecha com a editora, no final do ano a gente já fecha as publicações do ano seguinte. Uau, então nós já temos todo planejado para o ano que vem quais serão os livros do Elcio. E eu sempre lanço um. Né? Só pra não ficar, né? Sim, para não perder o hábito, já que eu gostei. O que me impressionou foi isso. Publicar livro vicia. É um excelente vício. Depois que você lança o primeiro, você não quer ficar no primeiro. Eu não conheço nenhum escritor que tenha ficado satisfeito. Lancei um e tá bom. Não, você quer mais, é muito bom. O que vocês consideram mais, mais importante na hora de escrever? A escrita, silêncio é fundamental. O ambiente, o silêncio é fundamental. O ambiente de silêncio ajuda muito na concentração. Porque, como a nossa editora diz, que a escrita precisa de uma espécie de antena parabólica, e Sérgio Diniz também defende. A nossa cabeça se transforma numa antena parabólica para captar o universo. Porque, como diz o Sérgio, o universo conspira a nosso favor. A questão é captar as mensagens. E, para isso, o silêncio externo e interno. Esse silêncio é fundamental. Olha, e para você, Adriana? Para mim, o que eu preciso da escrita é a vontade mesmo de escrever, é o tempo para escrever. Então, e eu, diferente do Elcio, porque o Elcio escreve a qualquer hora, em qualquer lugar, eu não. Eu preciso de um ambiente, não tanto do silêncio, mas eu preciso de um ambiente e eu digo, sábado eu quero escrever a minha história, aí é sábado que eu escreverei. Não escreverei na sexta e não escreverei no domingo. Então eu tenho esse lado mais inflexível, apesar de não precisar de todo esse silêncio. É interessante isso, né? Claro, E eu prefiro os finais de semana, porque são os dias que eu fico em casa. Na rotina, durante a semana eu não tenho tempo. Então, eu planejo o final de semana e eu adoro isso. E quando estão lá escrevendo, vocês pensam assim, qual, no tipo de reação que vocês querem indagar no leitor? Como é que é? Não me preocupo com isso. Não. Eu só me sinto aberto, livre, pronto para ouvir personagens, para ouvir situações, ambientes, coisas que conheci, coisas que invento e coisas que vão se multiplicando. Mas eu não me preocupo se isto vai desenvolver no leitor tal coisa ou outra coisa. Não. Eu sou aberto à natureza. E o leitor que gostar, que se interessar, aproveite disso. Porque não é tudo de mim. Muita coisa a natureza oferece de graça, assim como um sonho. Às vezes eu já acordo com a história toda pronta. Personagens, lugares, situações, trama, está tudo pronto, é só escrever. Já pensou em escrever peça de teatro? Pensei em escrever teatro, até por causa de Jean-Paul Sartre, o filósofo francês, que gostava do teatro. Albert Camus também gostava muito de teatro. Mas eu gosto muito de fábula, de conto-fábula. Gosto muito de aventura e ficção. Então, até para que eu me acerte a aventura, ficção, contos e fábulas no teatro, na linguagem teatral, até que eu me acerte nisso, eu vou com essa outra literatura. Em algum momento o teatro vai aparecer. E para você, Adriano, você tem essa preocupação com o público, a reação que ele vai ter? Então, essa já é outra diferença em relação ao Elcio. Sou extremamente curiosa. Quando eu escrevo, eu já fico imaginando que reação o público terá. E são públicos também diferentes, né? E aconteceu naturalmente. Então, o meu público acabou sendo um público mais feminino. Até o Sérgio Diniz, ele disse que leu o Estigma e ele percebeu que ele não compreende nada das mulheres.
Ele brincou isso, né? E foi uma surpresa para mim, porque eu também, quando eu comecei a escrever, eu não tinha esse público direcionado. E acabou acontecendo. Então, as mulheres acabam me procurando para falar sobre esses temas, né? E eu sou curiosa, sim. Eu fico imaginando que impacto que terá. E eu fico quando o Elcio escreve, ele gosta de ler as histórias para mim em primeira mão. Eu pergunto para ele, que reação você espera dos leitores? Ele diz, não, eu não estou curioso com isso. Eu falo, como não está curioso? E uma pergunta talvez um tanto quanto curiosa, qual que é a influência que a filosofia, a teologia, tudo isso, como é que é essa influência na hora de escrever para vocês? Para mim apareceu muito em Deuses na Taverna. Essa parte acadêmica da minha vida aparece muito em Deuses na Taverna. Mas influencia em todas as produções, em todos os registros, porque afinal de contas, quando trato de algum assunto para fazer o leitor pensar, ainda que seja leitor da educação fundamental, do ensino fundamental, ou alguém ler para uma criança da educação infantil que ainda não sabe ler, mesmo assim a filosofia aparece para provocar a reflexão, para provocar o contato de uma criança com outra. E eu vejo também a questão teológica muito forte. Se você, principalmente nos livros das aves, todos eles falam do Criador. E da criação e da criatura. Eu acho que o Elcio trabalha esse tripé aí muito bem, né? E é nítida a posição teológica. Então, não só nesses textos das aves, como também Deuses na Taverna. E tem outros textos que ele trabalha muito a questão teológica, né? De criador e criatura. Eu acho isso fabuloso. E isso já era na época do seminário. O primeiro texto que eu li do Elcio falava exatamente dessa relação muito próxima, não é um criador distante, é um criador que convive comigo, né? Então isso é muito bacana. E o que motiva vocês? O que me motiva, o que me inspira, qualquer coisa pode ser inspiração. Às vezes, uma conversa com a criança, alguma coisa observada na rua, uma sugestão que uma pessoa me dá. Eu recebo e-mails de pessoas dizendo, olha, eu tenho uma história e gostaria que você escrevesse, aconteceu tal coisa comigo. Isso pode virar história, pode depois se tornar parte de um livro. Então, qualquer coisa pode ser inspiração. Qualquer acontecimento, qualquer lugar, com qualquer pessoa, em qualquer horário. Uma imagem, uma experiência compartilhada, uma lágrima, um sorriso, qualquer coisa pode ser inspiração. Para mim, a grande inspiração é o desafio em escrever, de transformar, porque como eu gosto muito de falar, então o desafio de transformar essa fala em história é altamente inspirador. É assim que eu escrevo, é a minha maior motivação. É poder contar uma história, compartilhar essa história. Porque a fala, ainda que a gente possa registrá-la, ela não é permanente. Já o livro, a palavra, ela... Eterniza, né? Exatamente. Então, para mim, é a grande motivação. Então, nesse clima de motivação, de Natal, eu queria que vocês, olhando para aquela câmera, enfim, qual câmera que vocês quiserem, deixassem uma mensagem para quem está nos assistindo. Talvez está desmotivado, talvez, né, tá meio cabisbaixo, não deu certo o objetivo dele desse ano ou para os próximos, enfim. Deixe uma mensagem para quem está nos assistindo. Seja uma experiência feliz ou triste, escreva a respeito. Se você tiver preguiça para escrever, grave um vídeo e fale da sua experiência. Conte da sua vida. Registre de algum modo o que você fez, o que você experimentou e como você está agora. Só o fato de registrar, seja por escrito ou em vídeo, e isso fará bem para você. Dará forças suficientes para superar até a tristeza, a angústia e a depressão. Escreva se puder. Se não puder, grave. Adriana, fique à vontade também para deixar uma mensagem. A minha maior dica é a leitura. Toda vez que tiver uma desmotivação ou você está interessado em fazer alguma coisa diferente, mas não sabe muito bem qual é o caminho, é a leitura.
Escolher escritores conhecidos, escritores desconhecidos e principalmente não seguir só uma linha de leitura, seguir várias. Leia vários escritores, leia alguém que você nunca imaginou que pudesse se interessar. E às vezes a gente tem muito preconceito com a leitura. Quebrar o preconceito. Ler é importante, mas não só um tipo de autor, um tipo de literatura. Ler muito, ampliar esse universo, poder viajar por histórias, por ideias. Certamente você se inspirará, porque ler coisas diferentes, histórias diferentes, mensagens diferentes, sem dúvida nenhuma estimula. Então a minha dica é isso, leia muito. Gente, é isso aí, olha que mensagens maravilhosas. Muito obrigado, Elcio. Muito obrigado, Adriana. E vamos mandar um abraço, um beijo, um Feliz Natal para quem está nos assistindo e desejar um ótimo ano que está por vir. Então, gente, muito obrigado por assistir o programa. Feliz Natal! Feliz Natal e até breve. Grande beijo, gente, e até semana que vem, viu? Não perca. 25º dia, fôlego. Descansar. Do desafio do medo e da solidão. Eis o cansaço do ser, do ter, da confusão. Sou o descanso, sou a continuação. Palavras soltas, ideias na contramão. Pensamentos desconexos, anexados na contradição. Sensações novas, estranhas, tensas, sem fluidez. Prazeres simples, eficazes. Momentos únicos de transformação. Ação, descanso, descansação. Música suave, momentos inconfessáveis de pura emoção. Sou assim, um pouco perdida, um pouco fundida, um pouco da matéria-prima criação. Também sou criatura. E todo esse escrito parece uma abstração, jogo de palavras, ideias e frases, rima pobre sem intenção, mas ao olhar atento e sensível, é um grito de socorro. Ei, estou aqui e quero viver a paixão. Sem constrangimentos, sem mascaramentos, intensa no sentir, imensa no se dar, extrema doação. Corporal, dançante, tensão constante, universal. Mesclada ao desejo, a intensidade do viver, do sorrir, quase uma oração. E se divina ou profana, importa a minha decisão. Eu sou, eu existo, eis meu coração.